Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, engenheiro com mais de 30 anos de experiência na indústria automobilística. E hoje eu estou aqui para contar para vocês as principais características e dados importantes sobre os amortecedores de um veículo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, siga as nossas redes sociais e também a agenda de treinamentos do Maxi Training. Nessa montagem que a gente fez aqui, foi justamente para explicar para vocês como que funciona a suspensão e aonde está o amortecedor montado. Essa é uma suspensão dianteira genérica. O amortecedor, nesse tipo de suspensão que é chamada de McPherson, ele é praticamente a estrutura total da suspensão. Então, essa peça maior aqui e, obviamente, ele acomoda a mola. Bom, qual que é a principal função de um amortecedor? Ele é feito para amortecer as oscilações da mola. Então, um veículo, na hora que ele está andando na estrada, passando por ondulações, a mola começa a trabalhar. E se você deixar a mola trabalhar sozinha, ela vai ficar pulando e o carro vai ficar pulando direto. O amortecedor ele existe justamente para amortecer, como o nome já diz, essa oscilação. E com isso ele traz mais estabilidade, mais controle, mais dirigibilidade e principalmente mais conforto para o veículo. E como que isso é feito? Ele tem uma série de válvulas dentro desse amortecedor justamente para fazer esse amortecimento. Então ele tem uma câmara de óleo, dentro dessa câmara de óleo corre um pistão e esse pistão faz com que ele amorteça os movimentos. Então, na hora que a gente pega essa peça aqui na mão, a gente começa a entender um pouquinho mais, né? Então, esse aqui é o amortecedor dianteiro de um carro qualquer e ele tem pressão de gás aqui dentro e óleo. As duas coisas juntos, os dois elementos juntos, trabalham para fazer o amortecimento. E em complemento ao amortecedor, a gente utiliza em todos os carros praticamente esse tipo de batente, que é um batente, o material é chamado Celasto, né, que é um material da BASF, homologado pela BASF, e é um material que, se a gente olhar essa peça em corte, o que ela é? Ela é uma pecinha simples, né, que tem um furo justamente para passar a haste do amortecedor, e ela trabalha aqui justamente para amortecer. A hora que a suspensão inteira fecha, ela se comprime e dá aquela amortecida na pancada. Normalmente, a hora que a gente passa em cima de uma lombada ou de um obstáculo que a suspensão tende a se fechar totalmente, ele faz o amortecimento. Então, é uma peça muito importante que trabalha em conjunto com o amortecedor. E outra característica importante do amortecedor que a gente tem que levar em consideração. Como ele tem a mola apoiada nesse disco aqui, no caso do dianteiro, em alguns veículos se utiliza também um disco parecido com esse, pode ser desse material Celasto ou pode ser de borracha, que a mola assenta em cima dele para trazer mais conforto. Ele evita que tanta vibração da rodagem do veículo acabe vindo para dentro do veículo. E, por fim, na parte superior, vai uma peça desse tipo aqui, que é o coxim superior, que também ele é responsável por fechar toda essa montagem e ele tem aqui um rolamento justamente para fazer a parte de esterço do volante. Mas voltando à nossa peça principal, que é o amortecedor. Muita gente fala de amortecedor duplação. Bom, vou contar mais uma verdade para vocês. Todo amortecedor é duplação. O que acontece normalmente? A carga na compressão do amortecedor ela é muito menor do que a carga na tração. Ou seja, a hora que eu tento abrir o amortecedor, ele tem uma carga muito maior do que a hora que eu tento fechar. Por quê? No fechamento, ele junto com o amortecedor, a gente tem a mola também, tem a carga da mola. Bom, e é por isso que a gente, olhando aqui esse gráfico que eu estou colocando na tela, a gente vê a curva para cima é justamente a curva de tração. E a cada momento que o amortecedor tende a subir, ele vai aumentando essa carga de que maneira?
é pela velocidade de acionamento da haste. Então, por exemplo, se a haste tende a subir devagarzinho, a carga também é leve, que é esse primeiro ponto na curva. Já quando a gente tenta abrir esse amortecedor de uma vez, né, que você acabou de passar numa lombada, o carro deu aquele pulo e abre a suspensão de uma vez, é esse ponto mais alto na curva, que é uma carga muito maior. E com o tempo, ao se utilizar o amortecedor, essas cargas elas podem variar. Então, muitas vezes, dependendo do uso do veículo, mesmo que não esteja apresentando nenhuma deformação, nenhum vazamento externo, de tanto trabalhar o amortecedor, essas válvulas elas começam a se desgastar. E com isso, essas cargas que a gente vê, uma curva inicial, ela começa a cair e com isso o carro começa a ficar mais instável, ou muitas vezes, que vários de vocês já viram andando na estrada, você vê aquela roda traseira de um carro que ela vem meio que quicando, né? Então ela fica quicando ali na traseira. Significa o quê? Que o amortecedor praticamente já não tem mais ação, é somente a ação da mola fazendo ela quicar e obviamente isso vai trazer instabilidade para o veículo, vai trazer desgaste irregular no pneu e principalmente quando o pneu, lembrando, né, pneus são 4 peças somente que a gente tem do veículo em contato com o solo, que são os 4 pneus. Então, se você tem esse pneu quicando, você está perdendo estabilidade. Então, por isso que é muito importante a manutenção dos amortecedores. E, normalmente, os fabricantes já especificam, olha, para esse veículo, para esse tipo de uso que você tem, trocar o amortecedor a cada 50, 60 mil quilômetros é a quilometragem ideal, a quilometragem recomendada. Lógico, em alguns casos pode ir um pouco mais, em outros casos, quando você tem um uso muito mais severo, essa quilometragem de troca do amortecedor acaba sendo reduzida. Então, por isso que é importante sempre fazer a manutenção e inspeção visual dos amortecedores. E a segunda parte desse gráfico é justamente a parte de baixo, onde estão as cargas de compressão. A gente vê que elas são menores do que as cargas de tração e são elas que são as principais responsáveis pelo conforto do veículo, que é a carga que vai, junto com a mola, fazer com que o carro se comprima mais lentamente e numa velocidade melhor e dando aquele conforto, como se a gente estivesse caminhando e sentindo aquela oscilação bem de leve. Então, essa parte de baixo do gráfico, que é a segunda ação do amortecedor, ela acontece da mesma maneira. Quando a oscilação é de baixa velocidade, como essa aqui, por exemplo, a carga é baixa. Agora, se você tentar fazer uma oscilação muito mais rápida, eu aqui com a mão nem consigo fazer, porque a carga já é muito mais alta. Então, é isso que dá o conforto que contribui. E isso acontece tanto na suspensão dianteira quanto na suspensão traseira. As duas trabalham em conjunto. Em qualquer tipo de trabalho que você tem fricção, você tem o óleo trabalhando aqui dentro, isso gera calor. E ao gerar calor, todas as peças que estão em volta do amortecedor também sofrem com isso. Então, na hora que você faz a substituição do amortecedor, é muito importante substituir os batentes, porque eles também sofrem calor, porque eles estão sempre em contato com o amortecedor. Essa coifa, que ela é normalmente utilizada aqui justamente para proteger essa haste do amortecedor contra impurezas, dela se danificar, também deve ser trocada. E por uma questão, muitas vezes, de precaução, esse coxim superior, que também recebe todas as cargas do amortecedor, é recomendado que seja feita a troca em conjunto. Bom, e se você gostou desse tipo de conteúdo, basta seguir as nossas redes sociais e também a agenda de treinamentos do Maxi Training. Tem muita informação importante para vocês. Obrigado e até a próxima.